Vamos começar perguntando para o doutor Rodolfo, na sequência professor Ricardo, qual é, neste momento, a leitura do cenário no território ucraniano? Porque há uma expectativa enorme de que uma das partes possa tomar iniciativas. Rumores de que os russos podem tentar algo em direção a Kiev. Muita gente dizendo que os russos podem mobilizar até 700 mil homens, com 500 mil homens na retaguarda, em guerra eletrônica e tudo mais. Há também muita notícia de que os ucranianos estariam acumulando pessoal e material bélico para ações contra os russos na primavera. Então, queria ouvir um parecer inicial de ambos, no sentido de qual é o cenário atual, e depois a gente vai partir aí para a expectativa nos próximos momentos. Boa noite mais uma vez, obrigado aos dois. Boa noite, Rogério, muito obrigado pela oportunidade, fico honrado aí pela participação, parabéns pelo seu canal, pelo seu trabalho diferenciado, de extrema qualidade, impressionante também o nível de atualização do seu canal em relação aos acontecimentos que ocorrem na guerra da Ucrânia e nos conflitos euroasiáticos. Preciso aqui fazer meu destaque, porque o nosso papel também é estimular o espectador, o leitor interessado em geopolítica, estudos de defesa e militares, para buscarem informações em canais com credibilidade. E aqui eu preciso referenciar o seu trabalho destacado. Parabéns inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. E aqui também cumprimentando meu grande amigo, irmão, professor Ricardo Cabral. Muito obrigado. Que é isso, mais do que merecido. Bom, vamos lá, analisando a situação do teatro de operações da guerra da Ucrânia inicialmente. Bom, temos o seguinte cenário, nós precisamos fazer um contexto a partir de setembro, outubro, onde houve as contraofensivas ucranianas, em que nós apontamos, e já falamos isso numa live inicial, e também falamos no Arte da Guerra, sobre o fator crítico do baixo efetivo das Forças Armadas russas. Eu apontei isso criticamente num artigo de 7 de abril de 2022, na qual sustentávamos a inviabilidade da iniciativa operacional contínua e sucessiva de ofensivas russas, principalmente numa guerra de conquista, de ocupação e de controle de área, com um efetivo tão exíguo e perante uma força que tem, até hoje, 700 mil soldados e, consequentemente, num perímetro operacional muito amplo, com linhas muito esticadas. A Ucrânia, mediante uma consciência situacional qualitativa incrementada através de um sistema C4I, comando, controle, coordenação, comunicação, inteligência, reconhecimento e vigilância, algo que eu e o Ricardo estudamos muito e debatemos que isso é um diferencial na guerra moderna. Me perdoe aqui fazer uma parte, até mais do que fornecer Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6, uma rede C4I eficaz hoje em dia, numa guerra moderna, é essencial, de modo que a força beligerante que não a detenha, Rogério, é necessário adotar estratégia de guerra simétrica e ainda assim essas forças insurgentes, que normalmente adotam métodos de guerra simétrica, elas precisam ter um sistema de pelo menos C2, C3 ou C4. Até o Estado Islâmico tinha. E aqui para um outro debate. Mas o que ocorre? A Ucrânia, com essa consciência situacional incrementada, realizou operações de contraofensiva bem-sucedidas no eixo de Kharkiv, através de Balaklia. Ali tinha pelo menos 20 assentamentos situados em grey zones, completamente desocupados em relação a forças russas. Era em torno de 3.800 combatentes russos em todo o eixo ali de Kharkiv. E, consequentemente, a Ucrânia, empreendendo através de Tilgev, que fica a leste de Kharkiv, empreendeu uma contraofensiva que resultou na queda inicial de Kupiansk, Izium, e depois, que foi muito dolorosa até hoje para as forças russas, de Krasny-Liman, em que uma unidade de batalhões de voluntários, e iremos adotar esse aspecto aqui, sobre a complexidade das formações russas de combate, que é muito pouco debatida, através do batalhão de voluntários Bards 13, ele resistiu por 3 semanas na queda de Krasny-Liman e, fundamentalmente, se retirou numa única rota que havia, evitando serem dizimados. E graças a essa resistência do batalhão de voluntários Bards 13, é que Kremina não foi tomada. Isso porque, se as forças ucranianas tomassem Kremina, haveria um colapso operacional no eixo de Donbass, na parte norte, principalmente em Luhansk, por parte das forças russas. A partir daí tivemos uma ofensiva no eixo de Berislav, à margem direita do Dnieper,
próximo ao reservatório de Nova Kakhovka, também aproveitando o fator crítico do baixo efetivo. Nós tínhamos 20 combatentes por quilômetro quadrado das forças russas ali, e havia uma depreciação muito significativa de forças russas por causa de barragens de artilharia da Ucrânia em MLRS e sistemas de obuses autopropulsados e obuses fornecidos pela OTAN. Ocorre que, depois de outubro, assumiu Surovikin. Surovikin, um ex-veterano SOF de Forças Especiais, que fez uma modificação significativa e substancial de uma das grandes problemas que havia das forças russas, a sua coordenação de tantas unidades de combate. É preciso destacar para o ouvinte, para o espectador, que as forças russas, elas não são, eu diria, totalmente regulares, elas não são organicamente da mesma origem do Ministério da Defesa. Nós temos uma pleiade de combatentes. Nós temos forças aerotransportadas, as unidades de artilharia, a VKS, né, que provê apoio cerrado, mas nós temos os combatentes locais de Donetsk e Luhansk, que formam um eixo de cerca de 45 mil a 50 mil combatentes, dentre as quais aqui eu gostaria de destacar, de forma mais notória, o batalhão Somália, o batalhão Esparta e o batalhão Vostok, os quais até hoje conseguem não só resistir a qualquer tentativa de ofensiva ucraniana no eixo de Donetsk, mas eles avançam, ainda que lentamente. Lembrando que a Rússia só recentemente os reconheceu como beneficiários de toda a estrutura própria de um militar russo, ou seja, para fins de benefício, salário, provimento, etc. Eles trabalhavam muito com o espólio de guerra mesmo e os inventários que obtinham e um certo suporte, né, que tinham realmente das forças russas. As unidades chechenas que não são ligadas às forças regulares russas. Eu costumo destacar que os chechenos, eles são uma unidade autônoma, ligada técnica, formal e organicamente à Rosguardia Rússia, ou seja, a Guarda Nacional Russa, que é um certo equivalente, e seus 20 mil a 40 mil combatentes, uns chegam a falar que são 70 mil, eu não creio nesse número, operava de forma também muito autônoma. Nós temos os cossacos, que são destacamentos também de combatentes voluntários autônomos. Nós temos em torno de 16 a 21, o número eu não tenho exato, mas 16 a 21 batalhões de voluntários constituídos nas repúblicas pelos governadores russos, e, finalmente, os tão já conhecidos PMC Wagner, que é uma empreiteira militar privada que inicialmente atuava na segurança de comboios, na segurança do comboio militar e humanitário das forças russas, guarnecendo instalações críticas, e atualmente atua como uma unidade também autônoma de combate, na forma de destacamentos de assalto que se integram e têm interoperabilidade entre si. Surovikin, ele conseguiu estabelecer um arranjo de coordenação de todas essas unidades, que até então atuavam de forma muito autônoma e com um processo de tomada de decisão muito engessado. E, consequentemente, ele também trabalhou na seguinte questão: controlar território já conquistado em detrimento de avançar, focalizando na preservação de pessoal, já que o efetivo não é alto, e, fundamentalmente, depreciar os ativos ucranianos, que aí o Ricardo vai entrar e vai falar muito bem. Porque nós tivemos, em junho, o exército ucraniano, pré-guerra, com todo aquele arsenal gigantesco, pré-guerra destruído. Tivemos um chamado exército ucraniano 2.0, estruturado entre junho e agosto, que foi treinado pela OTAN, recebeu aquele pacote gigantesco de assistência militar, os HIMARS, o M77, blindados de inúmeras origens, e que agora está cada vez mais depreciado por causa da estratégia focada em destruição dos meios militares que o Surovikin bem adotou através do emprego sistemático de drones kamikaze, através de ataques à infraestrutura, né, energética, que afetou também o sistema de transporte ucraniano, e também uma destruição maciça de blindados e de tanques, ao ponto que a Ucrânia hoje desesperadamente implorou, suplicou por um pacote de assistência militar que agora a OTAN aplicou como maior desde o início do conflito, que resultou no fornecimento de Leopard 2 e agora até do M1 Abrams. Como é que está o teatro de operações? Vemos as forças russas avançando de forma mais gradual e sistemática, em que, primeiramente, há um foco na destruição maciça das unidades ucranianas que são atraídas para saliências, a saliência de Bakhmut,
também conhecida como Artemiovsk, né? Soledar, que agora, né, acabaram de conquistar, e a saliência também de Advíka e agora de Ugledar, no eixo de Zaporísia, em que as forças ucranianas, que até então estavam no eixo de Svatovo, a leste de Kharkiv, próximo a Crimina, e também Zaporísia, se preparando para uma ofensiva, acabam sendo atraídas por essas saliências e sofrem uma depreciação muito crítica de equipamentos e pessoal, gerando uma quantidade de baixas, que hoje tivemos uma notícia que me chocou, carregamento de refrigeradores com centenas de corpos ucranianos diariamente levados e que não podem ser enterrados. Há denúncias de corpos que não conseguem ser enterrados há mais de um mês. É uma situação muito triste, muito crítica. E, consequentemente, vamos ter a reconstrução desse exército ucraniano 3.0, que o professor Ricardo também, com seus amplos estudos, vai fundamentar qual vai ser a natureza desse exército 3.0, que vai depender muito de empreiteiras militares privadas contratadas pela OTAN, também por um sistema de comando e controle totalmente provido pela OTAN e treinamento massivo, né, das forças de combate ucranianas que restaram e sobraram para tentar uma contraofensiva em primavera. As forças russas atualmente estão com cerca de 400 mil combatentes estruturados em vários eixos, solidificaram suas linhas defensivas, principalmente em Zaporísia e no eixo de Svatovo, ao ponto que as forças ucranianas, mesmo com superioridade efetiva, não conseguiram tomar Crimina. Foram dezenas de tentativas de ruptura da linha de defesa em 3 eixos. Tanto que atualmente eles aplicam muito DRGs, destacamento, né, móveis de assalto, de reconhecimento de assalto. Justamente para sondar as linhas de defesa russa. Tem muito conflito, né, nesse âmbito. E, portanto, essa é a realidade do teatro de operações. Avanços pontuais russos em Donbass, um ataque diversionista em Zaporísia para testar as linhas de defesa ucranianas e tumultuar o planejamento ucraniano de outrora tentar tomar Tormak e Melitopol em Zaporísia, um certo estabilização no eixo de Svatovo e também em Kherson, à margem esquerda, batalhas pontuais pelas ilhas situadas no Dnieper.